nós vivemos nessa noite, nesse culto de celebração. Pai, nos alegramos, ouvimos testemunho, Pai, nós recebemos muito de Ti já, Senhor. Nós queremos que Tu continue conosco, Espírito Santo, continue agindo no meio da igreja. Pai, nós repreendemos toda e qualquer investida do maligno, toda e qualquer seta de distração, nós repreendemos pela autoridade do nome de Jesus. Pedimos que o Teu Espírito venha revelar a palavra, dar direção nessa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Vamos aplaudir mais uma vez. Aleluia. Pode sentar, amada igreja. Abra a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Eita Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Se nós ficarmos atentos à nossa volta, no nosso dia a dia, nós veremos todos os dias pequenos milagres. Alguns bem grandes, alguns maravilhosos, né? É que nosso foco às vezes em milagres, eles estão muito voltados aí para a área, às vezes, financeira, realização pessoal, né? Nós pensamos muito nos milagres grandes, né? Daqueles que vão empregos com altos salários, enfim, né? Eu creio que não está errado você que estudou, você que se preparou, você que é uma pessoa trabalhadora, como o Tiago começou aqui, abrindo o culto, né? O cara entrou lá, peãozinho da fazenda. Queridos, a gente tem muitos testemunhos nesse sentido. Deus abençoa, Deus cuida, mas cada um de nós temos que fazer a nossa parte. Todos nós temos que fazer a nossa parte. Como Deus não vai abençoar uma pessoa que acorda bem cedinho pela segunda-feira e já consagra aquela semana para Cristo, e vai com alegria para o trabalho, mesmo que aquele trabalho, de repente, não é aquele que era dos seus sonhos, mas com toda alegria, dando graças, como disse aqui na abertura, né? Porque é aquele que você tem no momento, é aquele que Deus está te abençoando para sustentar a tua casa. Então, ir com muita alegria na segunda-feira, né? Abençoando o patrão, se é um negócio próprio, já ora no teu estabelecimento. Queridos, o que tem de crente que tem comércio e nunca orou no seu comércio, chama o pastor lá, ótimo, tem que chamar mesmo, e eu vou com muita alegria, vou ungir, vou orar, mas ora você, amado, levanta a porta do seu estabelecimento e já abençoa ele. Pai, muito obrigado por esse lugar, muito obrigado, ó Pai, por aquilo que Tu me deste. Você é funcionário, já entra abençoando, né? O seu chefe de setor ou patrão. Maravilhoso isso. Eu lembro quando eu vendia rapadura, eu perdi todos os salários, né, altos, né? Fiquei só com o salarinho de concursado e meu salário era baixo de concursado. E eu comecei a vender rapadura nas lojas. E eu orava pelos donos de supermercado. A minha rapadura era pequenininha, eu já contei isso. Ela era pequenininha e a mais cara de todas, porque era uma cocada. Aí eu lembro bem de um mercado em Jardim que tinha uma pilha de um doce que parecia um tijolo de 8 furos. Ele era desse tamanho o doce daquele cara, mais barato do que o meu. E eu falei, Senhor, só pela Tua misericórdia que vão levar esse docinho aqui. E lá eu larguei 22 barras daquele doce, do lado daquela pilha de tijolo de 8 furos de amendoim. Queridos, no outro sábado não tinha nenhuma. E a pilha de 8 furos estava lá. Eu não sei se o cara tinha reposto, mas estava lá. Então isso são provas de que Deus, quando nós o invocamos, quando nós oramos, quando nós clamamos, quando nós acreditamos, Ele honra. Só para terminar o negócio do doce. Eu só pegava o doce e revendia e ganhava um valor X. Eu lembro que eu cheguei a vender 1000 barras de doce no mês. E naquele mês bateu com o salário de cargo comissionado que eu tinha na prefeitura.
E aí o Espírito Santo falava assim: é eu que te sustento. Você vai aprender a depender de mim. Eu ia a alguns mercados, querido, que as pessoas me tratavam extremamente bem. E em alguns que eu fui tão maltratado. E aí o Senhor falava assim: é assim a vida. Honra todos eles. Honra quem te trata bem, quem te trata mal. Né? Às vezes quem te trata mal está com algum problema. Né? Às vezes tem um capiroto na cacunda dele, ele não sabe. Enfim, eu fui muito ministrado nesse tempo. Muito ministrado. Amém? Lucas capítulo 4, a partir do versículo 1. Todos acharam? Lucas 4, 1 diz assim a palavra de Deus: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo o levou para um lugar mais alto, e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo este poder e a glória desses reinos, porque isto me foi entregue, e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isto será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o guardem, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo: também foi dito, não põe à prova o Senhor seu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até o momento oportuno. Glória a Deus. Queridos, eu falo todos os domingos que a nossa caminhada de fé, ela tem um percurso muito longo. Desde a nossa conversão, né? Da nossa conversão, e aí vai, um percurso muito longo de caminhada. E no meio desse percurso, há muitos caminhos para nos desviar. Muitos caminhos para nos desviar. Glória a Deus. Queridos, esquece o barulho que está na volta aí, vamos focar na palavra, tá? Também está me incomodando, mas em nome de Jesus, vamos focar na palavra. Há muitos caminhos para nos desviar. Muitas palavras de maldição para nos atacar. Há muitas pessoas perigosas, totalmente articuladas pelo inimigo para nos enfrentar. A gente precisa prestar atenção nisso. Articuladas. Há a questão da fraqueza com a relação das nossas finanças, que pode nos desviar também. Certo ou errado? Né? É tão bom quando você está com dinheiro no bolso, está tudo tranquilo, né? Oh, você vem para a igreja, aleluia, glória a Deus, vira cambota, voa na parede, unção da lagartixa. Apertou aqui, inimigo se levantou. Hoje vou no culto para... Isso é um grande desmotivador na vida do povo de Deus. Desejos de consumo como bens materiais que vão tirar o nosso foco de Jesus. Está errado ter desejos? Está errado sonhar com algo? Lógico que não, querido. Lógico que não. Mas não podemos perder o foco. E muita gente perde. Infelizmente. Infelizmente. Jesus,
O nosso foco que é Jesus e a obra dele. Para isso que nós somos chamados. Por isso precisamos ficar atentos. Nosso inimigo, né, querido, nós vamos ver nesse texto. É por conta de todo esse período muito difícil que nós passamos. Muito difícil que a igreja de Jesus passa. Eu tenho uma amizade com um irmão de Santarém, da Igreja da Paz. Ele é um motoboy, ele é... Se eu não me engano, uma vez ele disse para mim que ele era líder de uma região, me parece, que tinha 500 células. Só isso. Né? Aí eu falei para ele, aqui nós estamos 22. Ele falou, é 22. Aí ele falou, não, querida, 500, mas quanto tem aí? 22. Não, estou brincando. Eu falei, não, aqui nós temos tanta. Mas pensa numa pessoa humilde. Pensa num cara gente boa. E ele diz que esse período de pandemia, Santarém também foi atingida pelo desânimo. Células fecharam. Pessoas mais fracas desanimaram. Então é algo assim que praticamente todas as igrejas, muitas igrejas fecharam as suas portas, porque os pastores não conseguiram pagar os aluguéis, não conseguiram manter a obra que eles tinham começado. Pessoas boas, sérias, que talvez não tinham um grupo consolidado como nós temos, fecharam as suas portas, infelizmente, desanimaram, porque o inimigo ele é sutil, ele é ardiloso, ele usa nossas palavras e as nossas ações, querido, muitas vezes, para nos atacar. É impressionante isso, impressionante. Usa pequenas falhas nossas e usa as palavras nossas, palavras da palavra de Deus para nos atacar. E a gente tem que estar bem atento. E infelizmente, muitos caem como patinhos, desanimam, param. Enfim, correm um sério risco de esfriarem na fé. Eu creio que a pior coisa que tem, querido, é estar na igreja e não sentir nada. Eu creio que deve ser uma sensação terrível. Isso não aconteceu comigo ainda. Eu creio que as minhas leituras da Bíblia, o hábito que eu tenho da palavra, desde antes de ser pastor, tem sido a minha reserva de azeite no tempo difícil. Lembra lá das virgens? Nós vamos ver isso hoje um pouco. Mas as pessoas desanimam. Louvor está o fogo descendo e a pessoa está... Queria sentir a presença de Deus de novo. Dá para sentir sim, querido. Dá para viver isso sim. Infelizmente, muitas pessoas saem, esfriam, culpam a igreja, culpam o pastor, culpam líderes, como nós mesmos falamos. Nunca seus atos. Nós nunca culpamos os nossos atos. Eu lembro sempre das regras de trânsito. O guarda de trânsito, ele está andando, você passa uma faixa amarela. Aí ele vem te dar uma multa de quase R$2.000, você fica bravo. Tem tanto ladrão aí, eu sou um cara de bem. Mas isso não te dá o direito de ultrapassar leis. Isso não dá direito de você infringir leis. Mas eu estou na igreja, mas eu dizimo, mas eu isso, queridos. Isso é obrigação do crente. Isso a gente faz com alegria. Nada do que eu faço para Deus me dá direito. Não, eu sou pastor, eu sou intocável. Não, não sou, querido. Não sou. Não sou intocável. Recebi uma visita semana passada de uma pessoa da cidade, né? Eu conheço todo mundo na cidade. Afinal de contas, 41 anos de Guia Lopes. Me considero guialopense. E aí ela disse assim, Heitor, eu achava que aquela igreja era sua. E é uma pessoa bem esclarecida. E eu falei, cara. Ele falou, sério mesmo, ele falou. Eu achei que você que abriu ela. Né? Só faltava eu colocar lá, Igreja Evangélica do Heitor Nagel. Eu falei, não, querida, eu expliquei para ele. Eu sou pastor, posso ser tirado aqui qualquer hora.
Meu pastor, o coordenador vira aqui, pastor, nós vamos afastá-lo aí por um tempo. Eu tenho que sair, sabia disso? Porque tem gente que acha que a gente é intocável aqui, querido. Não somos intocáveis. Essa igreja aqui tem um presidente, que é o pastor Luiz, tem um coordenador regional, que é o Silvano, é eles que mandam. E nós prestamos conta do nosso trabalho. E eu presto. Amém? Então nós precisamos estar atentos. Às vezes, pessoas do nosso lado, falsos crentes, falsos irmãos, que como Judas, né? Nos atacam e nos apunhalam. Precisamos estar atentos. Querido, Jesus, ele foi íntegro. Jesus foi companheiro, honesto, fiel, amoroso, sempre firme nos seus propósitos na terra. Qual é o propósito dele na terra? Ele veio para matar a morte. Ele veio para trazer salvação para a humanidade. Ele foi até o fim. Ele cumpriu o seu propósito. Ele foi firme com o seu propósito, até o fim. Como homem, Jesus foi confiável. Sua palavra tinha peso. Gente, isso aqui, eu não sei para você, mas para mim é forte. Você é confiável? Tua palavra tem peso? Não, ele falou, vai acontecer. Ele falou que vai vir tal hora, vai vir. Posso ficar tranquilo. Eu penso nessas coisas. A palavra da gente tem que ser firme. Amém? Jesus era de confiança, era honesto, não se desviava dos compromissos. Então ele é o nosso modelo. Ele é o nosso modelo. Mesmo nós sabendo que caminhada de fé, ser crente não é fácil. Mas ainda assim, Jesus é o nosso modelo. Mesmo dando vontade, às vezes, de evitar algumas pessoas e algumas situações, ainda assim, Jesus é o nosso modelo. E eu não posso esquecer disso. E aí a pergunta, será que na minha caminhada de fé, eu sou íntegro? Será que você é íntegro? Vai pensando aí, querido. Será que sempre eu ou você fomos companheiros, fomos honestos, fomos fiéis, fomos amorosos, fomos de confiança? Será que na minha caminhada de fé, minha palavra sempre foi sim, sim, não, não? Será que eu sempre fui fiel nos meus compromissos? Queridos, nós precisamos nos questionar se somos cristãos e se nosso modelo é Cristo. Sabe, amados, eu creio que nós erramos e pecamos em muitos desses quesitos. Nós não somos obrigados a fazer tudo certo, nós vamos errar. Mas eu sempre tenho que voltar para isso aqui. Você está me ouvindo, querido? Está me ouvindo? Amém. Glória a Deus. Precisamos sempre nos questionar, porque o nosso modelo é Jesus. Então, queridos, nessa noite, eu quero olhar para esse texto, para essa passagem da Bíblia, que fala sobre a tentação de Jesus. E sabemos que Jesus era 100% Deus, mas era 100% homem. Ele tinha um caminhar, né? Ele tinha... eu quero só explicar um pouco do som, querido. O Eliezer veio aqui e montou o som. Ele não terminou de montar o som, morreu a mãe dele. E daí ele não voltou aqui terminar de regular ele, enfim. É bem complicado o som, tá? Então por isso que está assim, essa luta. Os meninos estão fazendo de tudo para deixar, o som já está aí, tá bom, falta só a regulagem. Eu creio que essa semana o Eliezer vai estar aí, tá bom? Só para tirar a dúvida, tá? Amém? Então, queridos, nossa caminhada como o ministério do Senhor Jesus, 3 anos e meio aqui na terra, fora antes do ministério, mas é longo.
Nossa caminhada é cheia de altos e baixos. Nós vamos achar um monte de... Quem imaginava que ia entrar um empecilho esse ano chamado pandemia? Né? No começo, lembra, a gente não conseguia nem falar, né? Coronga, mocoronga, mas não era, era o corona, né? Agora nós já aprendemos. Mas é um empecilho. É algo que veio para atrapalhar a nossa caminhada de fé. E muitas pessoas, querido, ainda não pisaram nem na igreja. Sabe, eu não tiro a razão, tem medo. Volta e meia vê alguém morrer, vê acontecer alguma coisa. E tem todo o direito, né, queridos? E nós estamos aí firmes, sabemos do problema, da dificuldade, né, mas vamos continuar firmes, muito firmes, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então eu separei alguns pontos aqui nesse texto, para compartilhar com você. A palavra de Deus, ela é a nossa espada, e nós andamos pela fé na palavra de Deus. E Deus tem várias maneiras, querido, de nos cuidar, de nos guardar. Eu acho muito interessante essa passagem do Senhor. O Senhor Jesus, ele é batizado e em seguida ele é levado para o deserto. Vem para ser tentado. Quando o povo de Israel ele é liberto do Egito, querido, ele passa por dentro do mar. Ali foi um tipo de batismo, você sabia? Abre o mar, eles passam todo por dentro do batismo. O que tinha depois do mar? Eles passam o mar, o que tinha na frente? O deserto. O deserto. Quando nós vamos para a igreja, querido, a gente sempre fala assim, aquele primeiro amor. A gente aceita Jesus, a gente... Meu Deus, que maravilha! E é maravilhoso mesmo. Quantas orações de entrega eu fiz. Tenta olhar para mim, tá? Esquece os meninos e a organização ali. Quando nós entregamos a vida para Jesus, nós passamos pela água do batismo e depois nós vamos para o deserto. Nós vamos para o deserto. O deserto é a escola de crente. O deserto é onde nós vamos ser treinados. O deserto é onde as coisas vão acontecer, querido. O deserto é onde tem escassez, às vezes, de água. Tem escassez de alimento. O deserto é onde a dificuldade vai vir. O deserto, em outro texto, fala que Jesus estava com as bestas feras. Sozinho com as bestas feras. As bestas feras vão atacar o povo de Deus. Ninguém está livre disso. Por isso que eu pensando, queridos, nessas todas as nossas lutas e nossas dificuldades. Hoje, quando do nada, quase na hora de ir para o culto, cai aquela panela de doce quentes. Falei, meu Deus do céu. Peguei uma camisa, vou na farmácia, não vou na farmácia, vou no hospital, não vou no hospital, liga a torneira, não liga a torneira, joga água, não joga. Eu não sabia o que fazer. Isso é o ser humano. Na hora que a pastora sentou no sofá, eu pus a mão no lugar onde o doce não pegou, bem no meio da perna, e nós oramos ali. E a dor começou a passar. Não ficou livre de cair aquele doce quente. Não ficou livre da dor. Mas a providência de Deus estava ali. Queridos, nós vamos passar por dificuldades. E eu separei uns pontos para compartilhar com você. Primeiro deles, o nosso Senhor e Salvador era Deus, mas humano como nós, sujeito às mesmas coisas que passamos. Por isso ele é o nosso modelo. Nosso Senhor e Salvador era Deus, mas humano como nós, sujeito às mesmas coisas. Por isso ele é o nosso modelo. Vamos lá no primeiro versículo. Jesus, cheios do Espírito Santo, voltou do Jordão logo após ser batizado e guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Olha aí, mas ele não era Deus? Sim, mas ele era humano. A tentação veio sobre a vida dele. O Deus que nós servimos, ele é o nosso modelo. Ele não ficou livre de nada nessa terra, porque ele é o nosso modelo. É nele que eu me espelho. Talvez você vai ver, nós somos uma igreja onde o pastor anda muito próximo do rebanho. Nós somos uma igreja onde o modelo é
que você tem acesso na minha casa a hora que você quiser, querido. Isso é bom? Eu acho bom. Eu acho bom. Só que você vai ver fraquezas em mim. Você vai ver defeitos em mim como pastor. Eu não sou livre disso, querido. Então, diz aqui o texto que ele foi tentado pelo diabo. Ele nada comeu aqueles dias e ao fim dos quais ele teve fome. Olha a humanidade do Senhor. Eu preciso entender isso. Ele teve fome. Então nós vemos no primeiro versículo que o nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso resgatador, nosso exemplo, tendo os mesmos sentimentos que nós, teve fome. Teve fome. Sentiu aquilo que eu e você sentimos. As mesmas coisas, querido. Ele provou a sua humanidade. Teve fome. Eis aí a prova. Amados, o diabo, ele não aceita o fato de que Deus, sendo espírito, também foi carne. Porque somente Deus é soberano, querido, nos céus, na terra, embaixo da terra. Somente o Senhor Jesus é soberano sobre tudo. Eu gosto muito de um texto lá em 2 João 7, que diz assim: porque muitos enganadores têm saído do mundo afora, vocês sabem, né, que existe uma seita que sai aí de casa em casa, e diz lá assim: os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. O diabo não aceita isso. Jesus, ele é espírito e ele é carne. Ele foi carne, ele estava no meio de nós. E aí diz lá o texto: este é o enganador e o anticristo, todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus na sua vida. Para muitas seitas, para muitos, Jesus não é Deus. Jesus é uma criatura e não criador. Até alguns versículos da Bíblia eles trocam. O que mais diz nesse texto? O que permanece na doutrina, esse tem tanto pai como filho. Se alguém for até vocês e não levar essa doutrina, não o recebam em casa, diz, e nem lhes dê as boas-vindas, porque aquele que lhe dá as boas-vindas se faz cúmplice das suas obras más. Sabemos que a palavra diverte de falsas doutrinas na época de João, querido. Sabemos que o apóstolo está dizendo da sua época, mas a palavra de Deus, ele nos alerta hoje, querido, porque há muita gente pregando coisas que nós não devemos nos prender. Sabe, há muita coisa na internet, há muita coisa sendo falada. É por isso que eu preciso estar num lugar onde eu confio, onde é sério. Eu tenho que me abastecer da minha igreja. Eu tenho que abastecer-me do ministério no qual eu estou, no ministério qual está dando cobertura para nós. Eu não tenho problema nenhum você assistir uma ministração do Eibe, Luciano Subirá, é alguém que sempre está próximo. Odilão Vergara, alguém que também é próximo, sempre está nos nossos eventos. Mas nós temos o pastor Luiz, nós temos o pastor Daniel, nós temos os pastores da fonte. Beba dessa fonte, querido. Há muita gente falando um monte de coisa e isso também enfraquece. Isso também nos desvia na hora da nossa caminhada de fé. Quer ouvir uma pregação, querido? Outro dia eu mandei endereço de todas as igrejas da fonte do Brasil. Quem tem o hábito de assistir os cultos, mesmo que veio no domingo? Quem assiste o culto de novo? Eu assisto. Pega esse hábito, querido. Vamos aumentar a nossa lista de inscritos lá no YouTube.
Vamos aumentar nossas visualizações nas pregações. Está lá, querido. Abasteça-se disso. Encha-se de coisas que você tem certeza, né, que você vai realmente se encher, se abastecer. Há muitas armadilhas para nos enfraquecer, trazer dúvida, gerar intriga no nosso coração. Jesus Cristo é o nosso modelo, eu disse. Ele tinha um coração de servo, humilde, manso, viveu para servir, lavou os pés, perdoou pecados, trouxe cura a doentes, esperança para pessoas marginalizadas. Esse é o nosso Deus, querido. 100% Deus, 100% homem. Esteve no nosso meio. Isso é muito importante começar esse texto falando sobre isso. Segundo, somos dependentes das promessas contidas na palavra de Deus. Olha a partir do 3 o que diz. Então o diabo disse a Jesus: se você é o filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. E aí Jesus respondeu o quê? Está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Nós vimos que no final dos 40 dias, quando ele teve fome, aí o inimigo começou a tentá-lo. Sabia da sua divindade? Sabia. O diabo sabia que Jesus podia transformar as pedras em pães? Sabia. Ele podia transformar ou não, queridos? O que você acha? Ele podia. É aí que o tentador entra. Ele podia, mas a missão na terra foi para depender do Pai. Todos os passos deles, todos os passos do Senhor Jesus, nós vimos que ele foi levado pelo Espírito Santo no deserto. Ele não foi com as pernas dele. Em outro texto fala impeliu. Quase que obrigou, quase que fez como que ele fosse lá. Às vezes, amados, nós vamos ser colocados em algumas situações, quando você vê e fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Às vezes o Espírito Santo vai te impelir para aquele lugar. E tem coisas que você sabe que até você, na sua força, você até poderia fazer. Mas como você vive na dependência de Deus, você não vai fazer. Aqui o diabo tentava fazer com que o nosso Deus pecasse, errasse de alguma maneira. Que é essa que é a função dele, porque o salário do pecado é a morte. Para vencer a morte, só alguém que nunca pecou. Aí ele foi tentado quando ele estava mais fraco. Por isso, querido, que nessa pandemia, quantas pessoas caem? Sabe, é na fraqueza. Sabe, amados, eu creio assim, queridos, que Jesus, porque aqui Jesus estava sozinho no deserto, sozinho, mas ele sabia da sua força. Eu creio que ele deixou, Deus levou para ser tentado. Ele deixou ser tentado porque ele se conhecia. Agora nós não, querido. Ali não tinha ninguém para orar pelo Senhor. Ali não tinha ninguém para interceder por Jesus. Era ele e as bestas feras. Agora eu e você não podemos fazer isso. É por isso que nós temos que viver em comunhão. É por isso que nós temos que estar intercedendo um pelos outros. Eu preciso da tua oração, querido. Eu preciso da tua oração como pastor. Para mim manter em pé, querido, eu preciso estar com vocês. Querido, quando você está aqui, você me fortalece. Quando eu vejo a célula, você me fortalece. Quando você vê o pastor, vê a pastora testemunhar, quando você vê os líderes testemunhar, você se fortalece. É ou não é, querido? E aí nós vamos seguindo a caminhada. Agora, estamos fracos, todo mundo tentado, a coisa não está boa, aí você desiste, outro desiste. Desestimula quem está na volta. Um líder de célula, querido, ele desestimula toda uma célula. Ou ele levanta toda uma célula. Problemas vamos ter?
Dificuldade vamos ter? Amados, eu já subi, como eu já disse, mal muitas vezes nesse púlpito, mas nunca deixei passar para vocês. Vocês não têm culpa de algumas coisas. Eu preciso aqui passar força para você e você para mim. Amém? Nós não somos Jesus, querido. Nós somos pequenos cristos. Nós não somos Deus. Nós andamos pelo nome de Deus. E nessa caminhada de fé, querido, nós precisamos estar juntos. Uma igreja unida, querido. Eu lembro assim que nós tivemos tanto problema com cor, né? Ah, porque a cor tal, porque cor tal. Não, queridos, a cor era só para organizar. Você acredita que teve época que eu quase joguei a toalha, amado? Falei, eu vou acabar com esse negócio de cor. Falei, não, mas nós vamos vencer. Nós somos crianças nessa visão. Nós estamos aprendendo e é a visão que tem sido bênção para nós. Mas o que fortalece é ver todas as cores, todas as redes. É ver todos vocês bem, familiarizados, visitando uns aos outros. Querido, vai na célula de outro irmão visitar. Tem gente que nunca foi na célula de outro. Vai visitar alguém, querido. Vai ver o que o irmão está fazendo lá. Nessa semana teve um líder que postou, né, o início da célula. Volta e meia alguém posta, as cadeiras todas arrumadas, aquele somzinho de fundo. Que coisa linda aquilo. Vai lá ver, vai participar. Vai lá parabenizar o irmão, vai dar força para ele. Glória a Deus. O diabo queria que Jesus usasse os seus poderes para transformar pedra em pão. E aí Jesus falharia na sua submissão. Aí ele pecaria. E aí ele responde com a palavra de Deus. Responde com a palavra de Deus. Na hora da fraqueza, querido, na hora da tentação, nós sempre olhamos para a palavra. Andamos pela palavra. É por isso que temos que conhecer a palavra, amado. Glória a Deus. Interessante que a irmã começou a falar aqui da pandemia, né? A irmã Osália, cadê a Osália? E todo mundo ficou, querido, você acredita que eu fui comprar uma cesta básica? Eu não posso ser hipócrita e dizer assim, olha, eu não fiquei preocupado. Fui lá no mercado da vizinha e o vizinho falou assim, olha, vai começar a falar. Realmente, saiu essa conversa, não vai ter caminhão e vai faltar comida. E aí eu olhei para a porta e uma cestona desse tamanho, não faltava nada lá em casa. E aí eu olhei, fui lá em casa, peguei o carrinho de mão. Que papelão. Quase perdemos arroz. Levei aquela assim, 4 pacotes de arroz naquela cesta. Tinha mais uns 2 lá em casa. Era rico e não sabia, né? Sabe, queridos, nós vivemos na dependência de Deus, amado. Eu não preciso fazer além daquilo que eu tenho que fazer. Jesus podia transformar a pedra em pão? Podia. Mas ele veio com um propósito, submissão a Deus. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, quando eu vendia rapadura e ele vendia todos os meus doces, todas as vezes, querido, que nós damos passo de fé nessa igreja, o recurso vem. Nós tivemos meses aqui, queridos, que as entradas foram lá embaixo. Eu não sei, de repente a metade da igreja não recebeu mais. Ou mais um pouco. Aí vinha um irmão, dava um dízimo que supria tudo que tinha que pagar. Todos os passos que nós damos, o Senhor Jesus, Ele tem sempre nos dado com abundância. Quem engordou na pandemia? Faltou alguma coisa? Precisou você orar para que as pedras da frente da sua casa se transformassem em pão?
Então era nosso modelo, querido. Teve uma época que o comércio começou a fechar, algumas, né, o salão de cabeleireiro, enfim, alguns comércios. E como a Osália disse, né, bate aquela aflição, que deu tudo certo. A igreja, de repente, não podia abrir, não podia mais. Deu tudo certo, querido. Vai bater o desespero, vai bater a fraqueza. Olha para Jesus, querido. Ele é o nosso modelo. Amém? Infelizmente nós vemos pessoas aí, né, se aproveitar, queridos, nessa pandemia, cobrar. Eu fui comprar uma câmerazinha aí para filmar, ela custa R$100, o cara me pediu 390. Gente do céu, realmente é o diabo tentando a gente. A Simone comprou um desses medidores aí de temperatura que custa R$100 no Mercado Livre por 350. Que absurdo, gente. Nós somos o povo de Deus. Nós vivemos pela fé, nós somos dependentes das promessas, né, da palavra de Deus. Quando o Elvis, colocamos no coração de enviar o Elvis, né, para o Cavando, era um valor considerável, querido. E está aí o Elvis formado, acho que tem uma pequena dívida, bem pouca. Esse mês a gente termina de pagar, né, Vanilson, em nome de Jesus. E Deus sustentou o Elvis, querido. Todos os propósitos foram cumpridos. Então, amado, na hora de você bater o desânimo, olha para o Senhor, querido. Nós temos pessoas que ficaram sem o emprego nessa pandemia. Essa mesma pessoa, hoje até ríamos dela, está com 3 tipos de serviço. 3 tipos de serviço. Experimentou a mão de Deus ali. Esse deserto que nós estamos passando, amado, o Senhor Ele está conosco. O Senhor Ele está com a igreja, o Senhor está com você. Você tem planos, você tem sonhos, eles vão acontecer. Os teus planos vão se realizar, querido. Terceiro, o poder deste mundo não poderá nos salvar. Olha a sequência do texto, a partir do 5. Então o diabo levou para um lugar mais alto, e num instante mostrou todos os reinos do mundo, e olha o que ele diz: eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isto me foi entregue, e posso dar a quem eu quiser, porquanto se você me adorar, olha que audácia do capeta, queria que Jesus o adorasse, tudo isto será seu. E Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor seu Deus, e preste culto somente a Ele. Então na sequência, o diabo disse: todo o poder desse mundo me foi entregue. Amados, se de fato todo o poder deste mundo foi entregue a Satanás, a única coisa que ele vai fazer com esse poder é destruir a vida do ser humano. Se o poder financeiro, econômico, político, e seja lá qual é o poder que Satanás tem, o diabo ele vai usar para fazer o que com esse poder? Destruir a vida de quem cair na lábia dele. O diabo ele odeia o ser humano. Nós somos a joia da criação de Deus. Se de fato ele tem esse poder, queridos, olhem um pouquinho para trás a nossa história. Quase todos aqueles que nos governavam há pouco tempo estão presos, condenados, ou estão sujos, desmoralizados por conta de um poder. Então, querido, é muito perigoso. Agora eu vou fazer tal coisa agora porque vai ser muito vantajoso para mim. Olha, meu modelo é Cristo.
Eu ando na dependência do Senhor. É de Deus, eu vou fazer. É honesto, eu vou fazer. É sincero, eu vou fazer. Esse vai ser lucrativo. Esse vai ser abençoado. O poder é muito perigoso. Muitas vezes são chamariz para destruir-nos. Creio que podemos, amado, nós podemos fazer todas as coisas. Eu creio que na política pode ter gente honesta. Eu creio que tem empresários honestos. Eu creio que tem funcionários honestos. Eu creio que tem pastores honestos. Eu creio que dentro da igreja pode ter pessoas honestas. Mas cuidado com o poder. Cuidado com aquilo que brilha. O diabo ele pode até se transvestir de anjo de luz, diz a Bíblia. Mas pastor, como eu sei que é armadilha, né? Jesus está ali, ele sabe que é o capeta que estava ali. Você só vai saber se você tiver vida com Deus, querido. Você só vai saber se você tiver leitura da palavra. Você só vai saber se você tiver intimidade com Deus. Você só vai saber se pela manhã você acordar, você já consagra teu dia. Queridos, nós temos as ferramentas. É proibido me dar bem, é proibido eu ter as coisas. Não. Mas tem que ser honesto. Tem que ser sincero, tem que ser espontâneo. Queridos, eu entrei nessa igreja bêbado e sentei no último banco. Esse foi meu primeiro dia na fonte. E aí o Senhor me pegou. E o Senhor me trouxe aqui. Espontâneo. Não precisei derrubar ninguém. Não precisei fazer moral com o pastor Luiz. Não precisei fazer absolutamente nada, a não ser seguir aquilo que tinha de propósito na minha vida. Então os poderes, ou aquilo que o diabo nos oferece, o que ele veio oferecer para o Senhor, nós às vezes adoramos o diabo, amados, por estarmos dispersos, e nos tira da caminhada de fé. Esse que é o problema, que desanima a igreja, amado. Quantas pessoas, se eu não me engano, aquele presidente da Câmara dos Deputados, que está preso até hoje, ele era crente, e talvez em algum momento foi um grande homem de Deus, eu não sei, eu não conheço, e o poder o derrubou. Hoje está num presídio, infelizmente. Também não sou ninguém para julgar ninguém, querido. É ele com Deus. Às vezes ele está arrependido lá dentro da cadeia e já perdoado pelo Senhor. Vai saber, mas vai pagar pelo que fez, porque o que a gente planta, a gente colhe. Amém? Então muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado. Como eu disse, tem empresários honestos vendendo produtos por preço justo. Você acha que é abençoado, querido? Alguém que se aproveita de uma pandemia para jogar o preço de uma coisa lá em cima, para ganhar dinheiro em cima da morte dos outros? Eu acho que não é abençoado. Eu acho que isso vem uma retaliação sobre a pessoa. Queridos, há países desenvolvidos que quando tem uma catástrofe, os taxistas não cobram as corridas. Os hospitais, até particulares, atendem de graça. Os mercados dão cesta básica para os mais carentes. Quem tem sobrando, reparte com o vizinho. Aqui o cara corre lá com um carrinho de mão, põe a cesta básica e leva 8 pacotes de arroz para casa. Que vergonha. Que vergonha. Isso aí enfraquece a gente na caminhada, querido. Eu já pedi perdão para Deus, mas eu creio que tem muita gente. Amados, a igreja precisa ser a diferença. Nós aprendemos com a pandemia. Foi terrível, está sendo ainda. Ela está passando, nós engordamos na pandemia. Vai faltar comida, que vai faltar comida.
Sabe, amados, é isso que nos enfraquece na caminhada de fé. Vai faltar dinheiro, e vai faltar comida, e não vai ter gasolina, e vai... Meu modelo é o Senhor, querido. Ele veio pobre, nasceu numa manjedoura. Em determinada hora da sua caminhada, ele diz: o lobo tem seus covis, o urubu tem seus ninhos, os corvos têm seus ninhos, e o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. E ele viveu aqui na terra 30 e poucos anos, sem luxo e sem riqueza, sem faltar nada, e não pecou. Não pecou. Então, amados, vamos olhar para ele. Por que desânimo? Por que tanta gente caindo? Perde o foco por conta das coisas. O poder desse mundo não vai nos salvar, queridos. Não vai nos salvar. Sabe, amados, eu trago até para nós eleitores agora esse ano. Sejamos honestos, querido. Se você acha que o fulano lá é merecedor, amém, mas não pegue nada. No passado, amado, eu fiz muita campanha, eu e a pastora era daqueles que saía à noite aí de carro. E nós passávamos nas vilas, 2, 3 horas da manhã, as pessoas estavam sentadas na beira da rua, esperando dinheiro para vender o voto. Sabe aonde? Nas vilas mais pobres, onde mais precisam. Hoje eu entendo isso. Temos que votar? Temos que votar. Ah, pastor, eu vou anular o voto. Não faça isso. Não faça isso. Vá lá e vote com consciência. Com a consciência tranquila que você não pegou nenhum 50. Nada. E votou naquele que você achou. Se você tem dúvida, vai com uma pessoa mais experiente, de confiança, que você goste, que você confie. Pede opinião. O que você acha? Tem um amigo meu que nós jogava torito quando era pequeno, eu tenho vontade de votar nele, o que você acha? Aleluia. O poder imaginário que o diabo tem é para matar e destruir o ser humano. Ele queria a adoração de Jesus, e Jesus responde: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Deuteronômio 6,13. Jesus responde na palavra: as coisas desse mundo nos são um brilho aos nossos olhos, e muitas vezes nos encantamos com carro novo, casa nova, roupa nova, joia, cargo público notório, e aí vai os encantos desse mundo. Pastor, eu não posso ter isso. Pode ter todas essas coisas, honestamente, trabalhando, que venha de maneira espontânea sobre a tua vida, e eu vou alegrar com você. Quando você comprar um carro novo, eu quero ungir teu carro, quero me alegrar com você. Essa semana eu tive uma experiência muito legal. Queridos, eu nunca fui invejoso das coisas dos outros, por isso que o Senhor sempre me abençoa. Eu fui num amigo meu que eu tenho, ele é ímpio, e ele comprou uma caminhonete, pasmem, 180 mil reais no cash. Blim, blim. Eita Deus. E aí ele falando para mim da caminhonete, falou: vamos lá ver, pastor. Falou para mim. E eu entrei na casa dele, uma casa muito bonita. Deu a chave para mim: entra lá. Ele, sabe, inocente, aquela alegria, parece uma criança quando ganha um brinquedo. Gente, eu entrei naquela nave. Que coisa mais linda. Mas eu me alegrei com ele. Ele falou: liga a chave aí, pastor. Rapaz, nunca vi tanta luz na minha frente. Só geladeira de assalariado no final do mês tem tanta luz assim. E ele começou a me explicar, queridos. É proibido ter as coisas? Não, querido, é um cara honesto, trabalhador. Começou borracheiro, cresceu na vida, é um empresário hoje.
Sabe, a gente pode ter as coisas sim. Eu postei um vídeo, eu compartilhei um vídeo na internet de um palestrante, eu acho que nem é pastor, querido. Ele disse que o importante da viagem não é o destino, e sim o percurso. O importante de você ter um carro novo não é o carro, mas o tempo que você economizou para comprar ele. Que quando você compra ele, daqui a poucos dias ele perde a graça. Mas você vai lembrar cada centavo que você economizou. O importante de uma viagem é o percurso. Ele falou: aproveite o percurso. O importante para a nossa viagem para o céu, querido, é o percurso do dia a dia. Vamos aproveitar cada momento, amado. Cada momento da igreja. Amados, nós temos tantas fotos, tantas festas, tantas coisas que nós fizemos, e cada momento desse foi importante para nós estarmos aqui. Eu vejo que algumas igrejas fecharam as portas porque não conseguiram consolidar pessoas. Temos pessoas às vezes com problemas? Sim. Tem desanimados? Sim. Tem problema? Tem. Mas nós temos um grupo forte. Eu louvo a Deus por isso. Porque nós estamos no percurso. O tentador está aí para tentar nos tirar. Ontem teve aqui, um culto de jovens muito bem organizado. Nossos jovens começando a caminhar de novo. Queridos, nós tínhamos uma vez 102 jovens na outra igreja, num Revolution Fest. É óbvio que a maioria não era da igreja, mas era um movimento muito grande e de repente acabou. Acabou. E isso sempre me incomodava, e eu ia orar para o Senhor. Por que isso? Não, querido, é o percurso. É o percurso. Aquele culto lá fez parte. Todos os cultos fazem parte. Cada história nossa da igreja faz parte. Cada história da tua vida faz parte na caminhada de fé. Mas preste atenção. Nós temos um inimigo, o diabo, Satanás, Belial, capiroto, seja lá como chamar. O Senhor foi tentado, querido, que dirá nós? Mas Ele deixou para que Ele fosse o nosso modelo. Amém? Quarto, o diabo, se possível, usará a palavra e se transvestirá de anjo de luz para nos atrair e enganar. Olha a partir do 9. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, olha a audácia. Se você é crente, se você é pastor, se você é líder de célula, se você é líder de rede, se você é mesmo homem ou uma mulher de Deus, está vendo a estratégia? Como se pastor e líder tem que estar provando dia e noite que é homem e mulher de Deus. Ele diz mais: jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a seu respeito para que o guardem, e eles o sustentarão nas suas mãos. Olha o diabo usando a palavra, para que você não tropece em alguma pedra. Aí Jesus imediatamente diz: também foi dito, não põe à prova o Senhor Deus. Olha as investidas do diabo, querido. Ele vai nos questionar. Crentes do Senhor Jesus precisam estar atentos. Armadilhas em forma de verdade estarão em todos os lugares, com o intuito de tirar você do caminho. E principalmente da obra, querido. Porque nós como igreja andamos debaixo da grande comissão. Qual é a grande comissão? Ide, portanto, e pregai o evangelho para toda criatura. E o que o diabo quer fazer?
tirar você disso. Vai te tentar, vai te questionar. Aí vem o problema da pandemia, recurso escasso, às vezes as coisas não estão dando tão certo como você queria. Ué, você não é crente? Satanás viu que não funcionou absolutamente nada. Aí ele tenta uma armadilha, que era Jesus se lançar num abismo. Ele podia se lançar no abismo, querido, e não acontecer nada com ele? Podia? Podia, querido? Mas para que fazer isso, né? Para que Jesus tinha que provar para o diabo que ele era Deus? Para que você tem que ficar provando às vezes que você é crente, você não é crente? Sabe, há tempos eu já deixei de ter que provar para alguém que realmente isso aqui é um chamado que eu tive. Que eu não vim aqui para ganhar dinheiro, não vim aqui para ter fama, poder, nome. Eu não vim aqui para ser marionete na mão de ninguém, querido. Eu vim aqui para pregar a palavra. Esse púlpito aqui ninguém compra. Esse púlpito aqui, quem domina ele é o Espírito Santo, querido. Estou debaixo dessa unção. Em João 10:10, próprio Jesus diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Queridos, nós estamos falando de caminhada de fé e os caminhos que vêm e as coisas que vêm para nos desviar. Então cuidado, propostas muito ousadas, muito boas demais, quando as chances de nos darmos muito bem é muito perigoso. Meu pai sempre dizia: não existe dinheiro fácil, não existe algo mirabolante que vai acontecer e do dia para a noite teus problemas serão solucionados. Não, querido. Muito cuidado com as propostas. Precisamos continuar firmes. Na igreja também é assim. Muitas pessoas em nome de Deus prometem uma vida, um mover que muitas vezes não existe. O Espírito se move em nós de acordo com a nossa vida com Deus, querido. Eu posso ir orar com você toda vez, eu posso dar uma palavra para você toda vez, mas se você não buscar Deus, não vai, amado. O que vai te manter firme é a intimidade com Deus, é buscar na palavra, na oração. Queridos, eu confesso que eu já fui tentado a vir aqui na igreja, preparar um culto cheio de exemplos, que eu gosto muito, e aí manda apagar a luz, e aí vamos começar a gritar, sapatear, e eu puxo a frente, combino com os líderes, e vamos fazer um movimento. Não, vamos fazer um movimento para dar um mover na igreja. Não, não é assim, querido. Mover, ele é de Deus. Quem expulsa o demônio é Deus. Quem faz o milagre é Deus. Quem cura é Deus, quem cuida é Deus, quem enche a igreja ou esvazia é Deus. É Deus que faz as coisas, amado. Então tenhamos muito cuidado. Quando nós começamos a crescer, eu comecei a receber proposta, e comecei a receber elogio, porque algumas pessoas queriam vir aqui tirar proveito, e numa vacilada que nós demos, veio um grupo de malandro tirar proveito da igreja. Vocês sabem quem eu estou falando. Aquele cara levou mais de R$1.000 de vocês aquela noite lá na fonte, numa noite de Páscoa. Que raiva que eu tenho até hoje disso. Aquele mover falso, aquele negócio falso dentro da igreja. Sabe, Deus honra a gente porque Ele sabia que o coração de vocês era um coração puro. Teve irmãos que quase saíram no tapa lá fora.
em alguma situação. O diabo arma para a gente, querido. Tudo isso para desmotivar, tudo isso para que a gente perca o foco. Glória a Deus, estou quase terminando já. Quase terminando. E por último, o diabo nunca desistirá de tentar o ser humano. Lá no finalzinho, versículo 13: tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus, até momento oportuno, diz a palavra. Ele tentou o Senhor Jesus, não conseguiu. Ele se afastou, até momento oportuno. Você sabe aonde o diabo achou que venceu? Quando Jesus foi torturado pelos soldados. Ele usou aquelas pessoas, nunca ninguém viu uma crucificação tão cruel como aquela. Jesus cuspiu, bateu, pregou, o diabo cuspiu, o diabo pregou ele na cruz, fez um monte de coisa, querido. Repudiou, dilacerou a sua carne, aproveitou aquele momento. Só que ele perdeu, amado. Ele perdeu, ali era propósito de Deus, ele está ali. O Senhor Jesus estava ali por um propósito de Deus. Então, amados, vencemos uma tentação. Você está livre do álcool, você está livre das drogas, você está livre de mentira, você está livre de alguns pecados. Não se engane, o diabo ele vai vir novamente, ele vai tentar novamente, ele vai esperar momentos oportunos para atacar a igreja, vai esperar uma pandemia, vai esperar talvez uma eleição, vai esperar talvez uma crise, vai esperar talvez uma falta de dinheiro na sua casa, sei lá, querido, mas ele vai tentar novamente. Por isso a igreja precisa estar firmada na palavra. É por isso que nós temos que continuar estudando a palavra. É por isso que nós temos que continuar firmes, sempre voltados para a palavra, na vida com Deus. E nós sempre vamos identificar as armadilhas, as ciladas que o diabo vai armar contra a igreja. Fecha teus olhos aí no teu lugar. Fecha teus olhos, querido. Nós sabemos que a nossa caminhada, ela é longa. Nós sabemos que durante essa caminhada terão muitos percalços, querido. Terão muitas lutas e dificuldades. E nós sabemos que se o nosso Deus, o nosso Salvador, aquele qual nós adoramos, aquele qual nós entregamos a nossa vida, ele foi tentado, mas ele venceu todas as tentações. Nós também podemos vencer, querido. Nós também podemos ficar firmes, sem cair em nenhuma das armadilhas e ciladas. Mas para isso, você precisa voltar para o seu tempo com Deus. Você precisa consertar a sua casa. Você precisa consertar o seu casamento. Você precisa consertar no seu trabalho. Você precisa consertar na sua igreja. Você precisa consertar, querido, a sua leitura da Bíblia, a sua vida com Deus. E todas as coisas Ele vai acrescentar. Jesus é o nosso modelo. É sob as ordens dEle. É tudo que nós, pela palavra, vimos e ouvimos. Nós vamos fazer igual. E nós vamos vencer todas as dificuldades. Pai, nós te damos graças. Te damos graças pela tua palavra. Te damos graças porque nós temos aonde olhar. Nós temos o que seguir, ó Deus. Nós não dependemos, Senhor, do poder desse mundo. Nós não dependemos dos poderosos desse mundo. Nós não dependemos das circunstâncias desse mundo. Nós não dependemos daquilo que está na volta. Nós dependemos de Ti, Senhor. É debaixo da Tua vontade, Pai, que nós venceremos, que nós nos permaneceremos firmes, que nós não nos desviaremos nem para a direita e nem para a esquerda,
porque nós estaremos focados em Ti, Senhor. E é assim que nós queremos continuar, debaixo das Tuas ordenanças, ganhando vidas e aprendendo a cuidar delas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia! Aplauda o Senhor. Me perdoa, tá, queridos? Me empolguei hoje, né? Mas hoje foi um pouco à parte o culto, diferente. Vamos ficar de pé, vamos encerrar. O Lício vai estar encerrando. Creio que Deus vai falar muito conosco nas células ainda. Me perdoe pelo horário, tá? Em nome de Jesus. Semana que vem, culto de ceia, tá? Convide a todos, não falte. Como eu sempre digo, todos os cultos são importantes, mas o culto de ceia você não pode faltar. Amém? Amém, queridos? Eu gostaria muito que vocês colocassem a mão de vocês no peito de vocês. Comece a pensar no coração de vocês, na mente de vocês, expectativa para a semana, tá? Em nome de Jesus. Pai querido, nós te agradecemos, Pai. Viemos prestar culto, louvores a Ti, ó Pai. Também o Senhor derramou uma porção, Pai, sobrenatural sobre nossas vidas, sobre a vida da Tua igreja, Senhor. Pai, nós aprendemos, ó Deus, precisamos ter vida contigo, precisamos ter mais intimidade contigo, ó Deus. Tira, Senhor, nossas preguiças. Espírito Santo esteja tocando em nossas mentes, em nossos corações, em nossas mãos, Pai, que nós possamos, Pai, colocar as mãos em nossas Bíblias, Pai, abrir e estar lendo, Pai, a Tua palavra viva, Senhor, todos os dias, Pai. O reflexo de um dia mau, Senhor, é o nosso tempo contigo. E o sucesso de um dia bom, Senhor, também é nosso tempo contigo, ó Deus. E nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor venha incomodar, tocar em nossos corações, no coração da Tua igreja, ó Pai. Que nós possamos, Pai, ter uma semana, Pai, cheio de reflexões. Que nós possamos ser muito mais vencedor se nós estivermos na Tua presença, Pai. Muito obrigado por este culto, Pai, a todas as células, Pai, essa semana que sejam, Pai, agraciada pelo Espírito Santo, Deus. Nós te pedimos, ó Pai, também, por todas as famílias, Pai, todas as pessoas envolvidas, Pai, no Teu Evangelho, Pai, que possamos estar fortalecidos, Pai, mesmo se vir o desânimo, Pai, o deserto, Pai, nós possamos estar firmados, porque temos um Deus sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Leva o Teu povo, Pai, em segurança para Tuas casas, Pai, tudo que nós vamos viver durante a semana nas células, Pai, seja tudo acariciado, Pai, pelo Espírito Santo, tocado pelo Espírito Santo, e nós te pedimos, nesta noite, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia.